Bora lá falar do doméstico. Trabalho doméstico, emenda constitucional 72 de 2013 e lei complementar 150 de 2015. Não houve equiparação de direitos do doméstico em relação ao empregado urbano e rural, pois alguns direitos não foram estendidos, então não tem essa comparação. A aplicação subsidiária da CLT, tal qual o rural. Observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam algumas outras leis, né, e subsidiariamente a CLT. A reforma trabalhista não modificou nenhum dispositivo da lei dos domésticos. Entretanto, haverá impactos indiretos da lei da reforma, né, a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos em razão da aplicação subsidiária, né, da CLT. A reforma trabalhista não modificou nenhum dispositivo direto. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, tá? Então o empregado doméstico presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Então, o empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada e onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, que isso é importante, tá? A pessoa ou a família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplicando-se o disposto nessa lei. Prestação de serviço para pessoa ou família, tá? Nos requisitos. Serviço prestado no âmbito residencial, a finalidade não pode ser lucrativa, trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Não há dúvida de que os serviços de que se os serviços forem prestados 1 ou 2 dias por semana, ficará configurada a faxineira, o diarista, que representa trabalhadores autônomas. Artigo 1º, é vedada a contratação de menor de 18 anos. Não pode, tá? Menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a convenção. Direitos dos empregados domésticos. Limitação de jornada. Não pode exceder, né? Controle de jornada. Compensação de jornada. Então, a duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 horas diárias e 44 horas semanais. Igual a CLT. A remuneração extraordinária, mínimo de 50%. É obrigatório o registro do horário do trabalho do empregado doméstico por qualquer meio, manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Então tem que ter registro. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito. Tem que ter acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. Então poderá ser dispensado o acréscimo de salário, 50%, instituído o regime aí de compensação de horas, tá? Mediante acordo escrito entre empregado e empregador, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. No regime de compensação prevista no parágrafo 4º, algumas observações. Será devido o pagamento como as horas extraordinárias, na forma do parágrafo 1º, as primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho. Então, as 40 horas extras, as primeiras, são pagas como hora extra. Das 40 horas referidas no inciso 1º, das 40 horas extras, poderão ser deduzidas sem correspondente pagamento as horas não trabalhadas em função de redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. Então, durante o mês pode. Se a compensação ocorrer ela pode fazer primeiro a questão da compensação dentro do mesmo mês, né? Ou até compensação de horários, né? Para poder ajustar o horário, trabalhar menos de um dia, ou trabalhar mais de um dia para folgar um outro dia, enfim. Isso pode acontecer. E essas 40 horas não vão ser pagas como hora extra, por 50%. O saldo de horas que exceder as 40, tá? Essas 40 horas mensais, excedeu as 40, será compensado num período máximo de 1 ano. Essa compensação vai ter que correr em 1 ano. Atenção, é importante destacar que a compensação anual do doméstico é possível mediante simples acordo escrito entre empregado e empregador. Tá? Aqui, quando eu falava do acordo escrito, está falando que poderá ser dispensado o acordo o acréscimo de salário 50%, né? Por força de um regime de compensação de horas, porém, mediante acordo escrito. Isso aqui é importante.
Então, a compensação anual pode acontecer, mas mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Nos demais, no caso dos demais empregados, a reforma trabalhista prevê a possibilidade de celebração de banco de hora semestral, por exemplo, por acordo escrito. Já o banco de horas anual só pode acontecer por negociação coletiva, tá? Não pode confundir isso. Término do contrato antes da compensação. Aí tem que pagar. Na hipótese da rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral de jornada, o empregado fará jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor de remuneração na data da rescisão. Tá? O valor base é a data da rescisão e ele vai receber acrescido de 50%. Trabalho em repouso semanal remunerado ou feriados não compensados. O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao semanal. Então, para o doméstico, trabalhou na folga ou no feriado, pago em dobro. Jornada 12 por 36 é possível? Sim, é facultado às partes, mas mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de 12 horas seguidas de 36 horas ininterrupta de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O repouso pode ser observado ou indenizado. Abre essa brecha. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. De forma semelhante à reforma trabalhista, a legislação do doméstico previu a jornada de 12 por 36, aí no caso sendo necessário o acordo individual. Acompanhar o empregado de viagem. Tem essa hipótese também. Em relação ao empregado, responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia. Tá? O acompanhante do empregador pelo empregado, em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes, acordo escrito, tá? Prévio. A remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor do salário hora normal. Ele só vai receber pelo que ele trabalhar, as horas em repouso não, porém ele vai receber. A hora normal é 25% a mais. O disposto no parágrafo 2º, né, isso que a gente leu agora, poderá ser mediante acordo convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado. Pode ser acrescido esse 25%. É possível a conversão do acréscimo na remuneração em banco de horas a critério do empregado, que a gente vê agora. Trabalho em regime de tempo parcial do doméstico. Trabalho em regime de tempo parcial é aquele que não exceda 25 horas semanais. O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação ao empregado que cumpre as mesmas funções do tempo integral. A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares em números não excedentes a 1 hora diária. Pode acontecer, mas essa hora suplementar não pode exceder 1 hora, 1 hora só, tá? do empregado doméstico em regime de tempo parcial. Mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, como limite máximo de 6 horas diárias. Tá? Limite máximo de 6 horas diárias. Período de descanso. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Repouso, então, mínimo 1 hora, máximo 2 horas, admitindo-se, mediante a prévio acordo escrito empregador e empregado, a redução para 30 minutos. Pode acontecer. Caso o empregado resida no local de trabalho, o empregado doméstico reside na casa do patrão, lá no local de trabalho dele, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um deles tenha no mínimo 1 hora, até o limite de 4 horas diárias, de 1 a 4 horas, tá? O limite total. Diante da aplicação subsidiária da CLT, prevista no artigo 19, tem a aplicação subsidiária da CLT, então a regulamentação do intervalo intra-jornada, da lei dos domésticos é aplicável a jornadas superiores a 6 horas diárias. Para as demais jornadas, que vale a regra da CLT. Sem nada. Entre 2 jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 horas também, tá? Entre uma jornada e outra. O intervalo extra-jornada, né? O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 dias, salvo o artigo 3º, né, com acréscimo de pelo menos 1/3 do salário normal. Então, férias, 30 dias, 1/3 a cada 12 meses.
Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias. Então tem esse ou fração superior a 14 dias. O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 períodos. Então, férias pode ser fracionado em 2 períodos aqui, sendo um deles de no mínimo 14 dias corridos, tá? Não pode ter menos de 14. É facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. 1/3 também é abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, abono é de 1/3. O abono de férias deverá ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo, tá? Até 30 dias antes do término, ele tem que requerer. É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias, tá? De férias pode permanecer lá porque ele reside lá, ele mora lá, na casa do patrão lá. As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido direito. Primeiro período aquisitivo e depois o período concessivo. Contrato por prazo determinado. É facultada a contratação por prazo determinado do empregado doméstico. 1. Mediante contrato de experiência. 2. Para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Então, seja, contrato por prazo determinado do empregado doméstico, facultado, sim, mediante contrato de experiência, é o prazo determinado, e para atender necessidades familiares de natureza transitória, a pessoa ficou doente, enfim, uma necessidade transitória, para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Entrou de férias, a pessoa pode ser contratada só para cobrir as férias. Parágrafo único. No caso do inciso segundo desse artigo, né, a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 2 anos, tá? Então não pode ter contrato de trabalho por prazo determinado por mais de 2 anos. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias. O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso do seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 dias, passará a vigor como contrato de trabalho indeterminado. É direto, não tem... Se ninguém falou nada, ninguém passou os 90 dias, opa, está contratado por prazo indeterminado. O trabalho intermitente não pode ser aplicado aos domésticos. Intermitente não. Para essa relação, né, a lei estabelece a necessidade de prestação de serviços em período superior a 2 vezes por semana. A existência de período de inatividade é incompatível com o trabalho doméstico. Então não dá, porque o serviço intermitente pode ocorrer menos de 2 vezes na semana. É vedado ao empregador não tem, então trabalho intermitente, tá? O desconto no salário. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestiário. Pode descontar, sim, fornecimento de alimentação, vestiário, higiene e moradia, bem como despesa com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. Então, alimentação, vestuário, higiene e moradia. E, no caso de acompanhamento em viagem, tá? Despesa como transporte, hospedagem e alimentação. Ele pode descontar, porém, é facultado ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado em caso de adiantamento salarial. O adiantamento não pode ter desconto. E mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em plano de assistência médica hospitalar e odontológico, de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Não pode ultrapassar. 20% no caso, está aqui. Poderão ser descontadas despesas com moradia de que trata o caput desse artigo, quando essa se referir ao local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço. Local diverso, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. Também tem que ser expressamente acordada entre as partes. Proteção ao local de trabalho da doméstica. A empregada doméstica gestante... Proteção ao trabalho da doméstica. A empregada doméstica gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, tá? Igual, sem prejuízo do emprego, do salário, nos termos da CLT. Parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez durante o curso de contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante ao empregado gestante a estabilidade provisória. FGTS. O simples doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes valores. Vai ser o documento único lá, arrecadou 8% de recolhimento para FGTS, 8%. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2%, tá? Isso é importante, 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior a cada empregado destinado ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico disposto no... Então, não tem os 40%, mas todo mês tem que depositar 3,2%, todo mês. Para caso ele seja mandado embora, ele pega essa multa.
Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido de término de contrato do trabalho a prazo determinado, de aposentadoria, de falecimento do empregado doméstico, os valores serão movimentados pelo próprio empregador. Volta para ele. Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será movimentada pelo empregado. Culpa recíproca, metade, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. Término do contrato de trabalho. Considera-se justa causa para os efeitos dessa lei, agora justa causa, submissão ao maus-trato de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregador. Não tem animal aqui, tá? O contrato de trabalho poderá ser reincindido por culpa do empregador. Quando? Culpa do empregador. O empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres de que trata o artigo 5º, enfim.